Então, família, dando continuidade aqui na nossa aula, nós agora vamos colocar o efeito de sombra. Para colocarmos o efeito de sombra, basta virmos aqui na primeira aula, luz e sombra, e o efeito de sombra é esse o segundo, damos um clique. Quais são os parâmetros do efeito sombra? Aqui nos efeitos sombra temos a primeira, que é a faixa de sombra. A faixa de sombra faz com que alguns pontos de detalhe na nossa sombra possam aumentar ou diminuir. Normalmente não faz muito impacto. O que eu quero que vocês reparem nas sombras é coloração, brilho e omnishadow. A coloração, ela faz com que as nossas sombras praticamente adotem a cor do nosso ambiente todo. Se nós, por exemplo, tivermos um clima mais nublado, as sombras vão estar totalmente suaves. Se nós tivermos um clima mais blue hour, as nossas sombras vão pegar um pouquinho aquele tom azul. Então, normalmente, o brilho da sombra nós acabamos diminuindo um pouquinho, porque normalmente as sombras são negras, então diminuímos um pouquinho. Agora, o que acontece com o brilho? O brilho da sombra faz com que ou as nossas sombras sejam muito claras ou as nossas sombras sejam muito escuras. Se nós mandarmos para baixo, você vai reparar que a sombra ficou totalmente escura. Se nós mandarmos muito para frente, você vai reparar que as sombras estão a ficar muito claras. Então, dependendo da nossa referência, dependendo do tipo de render que nós queremos apresentar, as nossas sombras podem ficar muito escuras ou podem ficar muito claras. A sombra é muito influenciada pelo tipo de céu que nós colocamos. Tal como disse há pouco tempo, se nós colocarmos um céu nublado, as nossas sombras vão ficar muito claras, muito suaves. Se nós colocarmos um céu com um clima mais dia ensolarado, as nossas sombras vão ficar muito escuras, ok? Aqui, esse parâmetro de interior-exterior deixamos como está. O omnishadow é o parâmetro que faz com que as sombras de contato, ou seja, as nossas arestas, por exemplo, essa aresta entre o teto e essa estrutura, essa aresta esteja ou muito forte ou menos forte. Por exemplo, se nós mandarmos para frente, esses pontos de contato vão ficar muito mais carregados. Se nós mandarmos para trás, esses pontos de contato vão ficar mais suaves. Eu não sei se vocês conseguiram reparar daqui. Eu vou aumentar aqui o omnishadow. Repare que aqui ficou um pouquinho mais escuro. E se eu reduzir, aqui ele fica mais claro. Nós podemos deixar assim. E tem esses dois parâmetros que nós também podemos clicar. Repare que o que vai acontecer nesses pontos aqui da sombra. Se eu clicar em sombras suaves e detalhes finos, alguma coisa vai mudar aqui na nossa sombra. Repare. Então, ele deixou as nossas sombras de uma forma bem mais detalhada. Ao invés de estar como estavam, todas assim estragadas, se nós clicarmos esses dois pontos, as nossas sombras ficam muito mais suaves e muito mais perfeitas, ok? A sombra está nessa posição porque o nosso sol está nessa posição, ok? Então, esses são os parâmetros de sombra que nós também vamos ajustar melhor quando tivermos a trabalhar exatamente no render. Nesse momento, nós estamos apenas a apresentar os efeitos e mostrar como cada efeito funciona. Podemos desativar esses dois parâmetros porque é para deixar o nosso computador um pouquinho mais leve. Vamos para um outro efeito. O efeito a seguir que nós vamos colocar é o efeito de Hyperlight, ok? Esse efeito trabalha com rebatimento de luz. O que acontece? Normalmente, como é que fisicamente a nossa iluminação funciona? Se nós temos esse ponto onde a luz do sol está a bater diretamente, essa parte onde está sombreada pega um pouquinho de luz dessa zona que está iluminada, ok? Essa parte sombreada, a luz do sol bate neste lugar e aqui a luz do sol bate nessa madeira do piso e também na madeira aqui da parede. Essa luz do piso lança um pouquinho de luz aqui no vidro e
essa luz da parede também lança um pouquinho de luz aqui no vidro. E o que acontece? Um pouquinho da cor desse chão vai aparecer aqui e um pouquinho da cor dessa parede também vai aparecer aqui. Às vezes é muito sutil, mas fisicamente é isso que acontece. Então o efeito que traz essa sensação é o Hyperlight, ok? Quanto maior é o nosso Hyperlight, mais será a sensação de luz rebatendo nessa zona, ok? Aqui no Lumion 9, esse efeito não aparece assim na pré-visualização, aparece mais na renderização. O que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouquinho o Hyperlight, vou deixar aqui no 42.2 e vou voltar aqui nos efeitos de sombra, fazer um pouquinho de mais ajustes, ok? Vou fazer um pouquinho de mais ajustes, vou baixar um pouquinho o brilho, ok? E ativar estes dois efeitos de sombras suaves. Vou voltar aqui num outro efeito de sol. Deixa eu posicionar melhor a câmera. Vou voltar aqui no efeito do sol e aumentar um pouquinho o brilho, ok? Subir um pouquinho a altura do sol. Acho que as sombras ficaram muito escuras, então vou aqui para a sombra e aumentar um pouquinho o brilho. Vou voltar aqui nos efeitos de céus reais. Aqui o brilho geral altera um pouquinho a iluminação da nossa cena e impacta toda a nossa cena, enquanto que o brilho apenas mexe a iluminação do nosso céu. Eles trabalham em conjunto. Quando você mexe um parâmetro, precisa mexer também o outro, até ver exatamente o que você quer na tua cena, ok? Vou voltar a ativar o efeito sol e deixar assim. E aqui no brilho geral, ele vai ficar do jeito que está aqui. A princípio, esses são os três efeitos que vamos colocar. Vamos fazer mais um teste de render para começarmos a ver como é que o nosso projeto está a ficar. Mas antes disso, eu vou colocar aqui algo muito importante que não disse na última aula. Normalmente os nossos reflexos no Lumion vêm de forma desordenadas. Para nós conseguirmos ter os reflexos no lugar onde tem que ser, uma das coisas que nós precisamos fazer é colocar o globo de reflexão. Ele fica aqui nos utilitários, damos um clique aqui e colocamos aqui na parte de frente, ok? Vamos voltar aqui na nossa renderização para nós fazermos mais um teste de render e fazermos a comparação entre os dois elementos, entre as duas imagens, ok? Para renderizar, tal como disse da outra vez, é só vir aqui ambiente, área de trabalho, damos um clique, nos leva exatamente na pasta onde nós colocamos o primeiro render. Podemos colocar YT02 e renderizamos. O nosso render terminou, vamos abrir a pasta e fazer a comparação das duas imagens, ok? Essa é a primeira imagem que nós fizemos, sem nenhum efeito, apenas um ambiente do Lumion, e essa é a imagem que nós fizemos depois de nós colocarmos dois pontos de perspectiva, colocarmos o sol, colocarmos a sombra e colocarmos o Hyperlight, ok? Repare, por exemplo, que aqui nós temos a sombra de uma forma um pouco desorientada, ok? As nossas nuvens também estão de forma desorientada e não temos como verificar algum efeito fisicamente que acontece de forma natural, ok? Já na segunda imagem, você já consegue reparar que posicionamos o sol, temos uma pequena sombra aqui em função a essa parte saliente da cobertura, até esse detalhe da sombra também apareceu. E o que acontece? Temos uma pequena iluminação aqui, nesse caso, a nossa luz, por intermédio do efeito Hyperlight, a nossa luz bate aqui, rebateu aqui nessa parte de cima do nosso projeto, ok? Então é assim que funcionam as nossas luzes. Se nós quisermos, por exemplo, aumentar a claridade da sombra, é só irmos no parâmetro sombra e aumentamos a luz da sombra. Aqui
o nosso reflexo ainda não está totalmente orientado, porque nós temos que colocar os outros efeitos de reflexão e tantos outros efeitos para nós conseguirmos então tirar o melhor render que nós podemos no Lumion, ok? Então já temos os dois fatores de comparação. Vamos trabalhando nas próximas aulas os outros efeitos para então começarmos nos aproximar cada vez mais do nosso render realista. Espero que tenham entendido os efeitos da primeira aula e dessa segunda aula também. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários e vamos prosseguir na próxima aula.